Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, professor. Bom, estamos aqui, o Fabiano e o Carlão. Você pode fazer as suas perguntas pelo nosso e-mail ou pelo telefone. E eu estou trazendo os dois para falar principalmente da fundação, porque as opiniões são um pouquinho diferentes de um e de outro. E claro, o telespectador, sempre que vem vereador, ele adora fazer pergunta sobre os diversos pontos da cidade. Mas tá aí, vamos com você primeiro, Fabiano. Essa Fundação da Saúde vai resolver todos os problemas da saúde de Bauru? Professor, primeiro, boa tarde a todos que nos veem. É um engano se as pessoas imaginarem que isso irá acontecer. E é um engano maior ainda quando já ouvi, aconteceu até na própria Câmara de Vereadores, dizerem que a Fundação irá resolver os problemas da saúde do município. Não é verdadeiro. Então, atribuindo à Fundação uma situação que ela não irá resolver. E prova disso é que o próprio prefeito declarou isso abertamente em órgãos de imprensa, dizendo que a Fundação não resolverá os problemas da cidade de Bauru. A Fundação, o projeto da Fundação em si, professor, no início nós pedimos para que pudesse haver uma grande discussão popular a respeito da Fundação, para que todos, ou pelo menos numa grande maioria, a sociedade bauruense se inteirasse do que estava realmente em jogo, do que está em jogo a criação da Fundação. Por isso que nós propusemos algumas audiências públicas, mas não audiências públicas no formato que são realizadas na Câmara Municipal hoje, que a população vai até a Câmara. Não, o contrário. E seria uma coisa totalmente diferente do que aconteceu até hoje na nossa cidade. A Câmara, como instituição, iria levar toda a infraestrutura, toda o seu corpo técnico para realizar as audiências públicas nos bairros e para falar exclusivamente da Fundação. Era uma oportunidade até do próprio prefeito, do próprio secretário, daqueles que defendem e defendiam a Fundação, de externar melhor para a população o que é realmente a Fundação. E aí nós nos deparamos, no dia da aprovação do projeto, com uma declaração no mínimo infeliz do Fernando Monte, o qual eu tenho um respeito muito grande por ele, dizendo que a cidade e os vereadores não estavam preparados para discutir a cidade, para discutir a Fundação. Ora, se não estávamos preparados, não teria que ser aprovado, e sim discutido mais abertamente com a sociedade bauruense. Carlão, qual que é a tua visão? A respeito, primeiramente, boa tarde aos telespectadores da TV Prevê, e grato, Duda, por mais esse convite de estar aqui conversando com a população bauruense e contribuindo de forma positiva para que esse assunto Fundação seja de fato esclarecido. Eu não tenho dúvida alguma que a Fundação vem sim para resolver o problema, não totalmente da saúde em Bauru. É um engano, sim, que ela vai ser a solução, 100%. Não, mas ela é um projeto autorizativo para que o prefeito de 18 municípios, os prefeitos de 18 municípios da região de Bauru, juntamente com o Rodrigo Agostinho e o Dr. Fernando Monte, possam administrar e gerir melhor a questão saúde, não só em Bauru como na região. Eu explico. A Fundação, ela vai evitar com que esses municípios que se envolvem na formação dessa fundação com a questão da lei de responsabilidade fiscal. Nós sabemos que para contratar hoje médicos, enfim, todos os funcionários públicos para compor a rede municipal, você tem um limite, que é a lei da responsabilidade fiscal. E com certeza, para colocarmos aqui em Bauru 26 PSFs, ou seja, os médicos de família, para funcionar como é o plano, inclusive a promessa de campanha do prefeito Rodrigo Agostinho, isso vai com certeza estourar a lei de responsabilidade fiscal. Então, o Dr. Fernando Monte vem conversando a longa data já com os demais prefeitos envolvidos e com todos os secretários e chegaram a essa conclusão de tentar
fazer essa fundação para que eles tenham essa alternativa para contratar via CLT esses funcionários para que a saúde em Bauru venha a melhorar. Agora, é lógico que não vai resolver 100%, mas com certeza vai ajudar e muito sim resolver os problemas atuais. Só uma consideração, professor, o que me chama a atenção é que o Dr. Fernando Monte vem há muito tempo, e a gente acredita nele, dizendo da implantação dos programas do PSF, do Programa de Saúde da Família do município, de fazer toda esta extensão, na qual o vereador Carlão disse, de 7 para 25 ou 26 equipes do Programa de Saúde da Família. E em nenhum momento, antes da apresentação do projeto da Fundação, foi dito que haveria a necessidade da Fundação para ser implantado o PSF na nossa cidade. Em nenhum momento foi dito isso. Isso tem sido dito agora exaustivamente após o projeto ter ido para a Câmara. Em nenhum momento anteriormente a isso foi dito que a fundação que faria com que os PSFs fossem implantados na nossa cidade. Então, respeito o posicionamento do vereador Carlão, mas deixo aqui uma ressalva. Em nenhum momento anteriormente à entrada do projeto na Câmara havia sido dito que os PSFs necessitariam de uma fundação para serem implantados na cidade. Qual foi a votação de aprovação da fundação? Quanto foi? Olha, professor, foram 11 votos favoráveis à fundação e 5 contrários. Quem são os 5 contrários? Os 5 contrários, este vereador, Fabiano Mariano, vereador Roque Ferreira, vereador Amarildo de Oliveira, vereador Moisés Rossi e o presidente da casa, o vereador Roberval Sakai. Nós, há 3 semanas, desde quando entrou esse projeto, a gente veio tentando debater de uma maneira legítima dentro da Câmara, tentando mostrar a necessidade de ampliar esse debate, que esse projeto não fosse aprovado a toque de caixa. Mesmo porque, Duda e telespectadores, é um projeto que muda de forma substancial tudo que diz respeito à saúde no município. Por isso, eu defendi e defendo que houvesse uma discussão muito grande com a sociedade, muito grande. Mas, dos males o menor. Nós conseguimos também, nesta sessão, apresentar uma emenda, uma das emendas que foram aprovadas, e uma delas eu tive a oportunidade de assinar, em coautoria com o vereador Roque, com o vereador Renato Purini e com o vereador Luiz Carlos Rodrigues Barbosa, a possibilidade do estatuto da tal fundação ter que passar pela Câmara para aí sim a fundação poder, que Bauru possa entrar na fundação. O estatuto teria que passar. Porque nem isso, professor e munícipes, contemplava na criação da fundação. É um projeto autorizativo para criar a fundação, que não tinha estatuto, que não tinha ordenação dos ramos de atuação da fundação. Até um montão de perguntas aqui. Procurem, dentro do possível, sintetizar. O doutor Natanael pergunta para o Carlão. Carlão, hoje no Jornal da Cidade, a vice-prefeita Estela disse que o PT é contra a privatização e contra a fundação. Carlão, você sabe de qual PT ela está falando? Olha, veja bem, eu acho que a pergunta deveria ser feita para a vice-prefeita Estela, mas eu vou explicar simplesmente o seguinte para o nosso querido telespectador. A linha do PT é radicalmente contra qualquer tipo de privatização, qualquer tipo de terceirização. Eu conversei com a vice-prefeita Estela, inclusive tentei convencê-la de que o que está sendo feito em Bauru via fundação não tem nada a ver com privatização e com terceirização. Agora, é lógico, existem quem defende que isso seja uma privatização ou terceirização. Veja bem, a administração, a gestão dessa fundação vai continuar com os prefeitos dos municípios envolvidos e com todos os secretários, que vai ser presidido pelo Dr. Fernando Monte, que isto também vai contemplar no estatuto da fundação, que é o secretário da cidade que tem a maior população. Então, a gestão vai continuar pública. Então, eu não entendo
Por que estão dizendo esse medo absurdo que vai ser terceirizado? Outra coisa, professor, é que fique bem claro para a população, o que nós temos a preocupação é que Bauru tenha médico de fato. Um exemplo claro, recentemente aconteceu na Bela Vista, nós tivemos um problema sério, a administração enfrentou um problema sério e a população sofreu com a falta dos médicos. Inclusive, eu brincava com os meus amigos médicos que estava acontecendo um boicote branco, que a máfia branca estava dificultando, porque, na verdade, eles queriam um reajuste salarial. A partir do momento que o prefeito concedeu o reajuste salarial, acabou o problema. Hoje você não vê mais falar no problema do posto de saúde da Bela Vista. Agora, com o Meridota em funcionamento, você também vê que desafogou o pronto-socorro central. A coisa está caminhando. Então, vejam bem, essa preocupação da Estela de que é um problema de privatização, terceirização, isso não atinge o prefeito, nem os demais prefeitos de toda a região, e muito menos os secretários. O que nós queremos é médico de fato e que a população se sinta melhor. Responde você, Mariano. João Tosi, da Granja Cecília. Gostaria de saber do projeto de regularização imobiliária. Já foi votado? E o que resolveu? O projeto de regularização imobiliária deu entrada na casa na última segunda-feira e houve um pedido de sobrestamento para que pudesse ser melhorado este projeto para que possa atender um número maior de munícipes na nossa cidade, viu, João? A Aparecida da Santa de Virgens, aqui no bairro que eu moro, tem uma unidade do programa Saúde da Família e o serviço não funciona. Os pacientes têm que tentar a sorte na fila de agendamento para conseguir uma consulta. Gostaria de saber se com a criação desta fundação o serviço vai melhorar. Posso responder? É para você. Porque eu defendo a fundação, então acho que seria mais apropriado eu responder. Primeiro que não são 6 PSFs existentes hoje, são 7. E segundo, não são são 26 que vão ser criados. Então o total é 33 no final do governo Rodrigo Agostinho. Para resolver esse problema que a senhora enfrenta hoje. Porque Bauru é uma cidade com aproximadamente 400 mil habitantes, com 7 PSF. Preocupado com isso, via a fundação, que foi recentemente aprovada na Câmara, o secretário municipal Fernando Monte, de Saúde, mais os secretários da região, estão preocupados com essa demanda altíssima e com poucos profissionais disponíveis atualmente nos municípios vizinhos e aqui em Bauru. Então, a fundação vem para resolver, de fato, essa questão. A Juliana Merencio. Posso só considerar que... Vocês estão demorando muito para ser bem sintético, porque da maneira que o vereador, da maneira que o vereador Carlão está falando, dá a impressão que nós não estamos preocupados com a saúde no município. Claro que todos nós estamos preocupados, todos nós queremos médicos, e como ele disse na questão dos médicos, os médicos iam ser terceirizados lá atrás. E foi uma pressão da Câmara, minha, de outros vereadores, que possibilitou o prefeito, com recurso próprio, melhorar o salário e ter mais médico. Outra coisa, o PSF, nós estamos com 3 anos de governo e já fazem 3 anos que tem sido dito que o PSF vai ser expandido para 27, 25, 27, 33, como bem entender. E até o momento não foi feito. Precisou, a toque de caixa, ser apresentado um projeto de fundação para que isso fosse a solução do PSF. Cadê o planejamento? Moro na Bela Vista e gostaria de perguntar ao vereador Mariano, a CEI está conduzindo seriamente os trabalhos? E essa história de aplicações do dinheiro, partido político bauruense pode estar envolvido. Vão investigar, doa quem doer? Como é o nome dela, professor? Juliana. Ela continua a Juliana, pergunta. Ela é uma boa pergunta, até para a gente poder explicar o que é a CEI de uma maneira rápida aqui mesmo, porque os questionamentos são muitos. A CEI, ela tem objetos que precisam ser analisados. Quando deu entrada às denúncias na Câmara Municipal, as denúncias tratavam de 3 assuntos. Quais eram esses 3 assuntos? Concursos públicos nos anos de 2010 e 2011, pagamentos com possíveis irregularidades em horas extras em 2009 e 2011
e pagamentos de vantagens pessoais com possíveis irregularidades nesse mesmo período. A SEI, professor, e população, para que possa entender, a SEI ela pode tratar e emitir um parecer somente nesses 3 fatos. Até o momento da instauração da SEI, não havia sido apresentado à Câmara Municipal nenhuma denúncia de irregularidade sobre investimentos das carteiras de investimentos da Funprev. A partir do momento que está se apurando a SEI com muita responsabilidade, transparência e seriedade, já foi relatado em alguns dos depoimentos que pode ter havido alguma espécie de irregularidades na questão de investimentos. A partir daí, a SEI pode, porventura, sugerir à Câmara Municipal a abertura de uma nova SEI para tratar especificamente desse assunto, se assim os demais vereadores acharem necessários. No que cabe a essa SEI, no qual eu sou o presidente, vereador Moisés Rossi é o relator, vereador José Roberto Martins Segala, Roque Ferreira e Gilberto dos Santos são membros, cabe a nós explicar e tentar elucidar esses 3 fatos, que torna a repetir: horas extras, concursos públicos e vantagens pessoais. O Rafael do Meridota, ele faz uma observação, então não sei se cabe comentário de alguém. Não vou entrar no mérito da fundação, porém queria dizer que o Legislativo deu uma grande oportunidade de mostrar sua importância, pois vereador mudando de opinião em 10 segundos, outro votando a favor dizendo que era contra, outro mudou de opinião depois de um telefonema, outro nem sabia o que iria votar, e mais uma vez o Marcelo Borges saiu dando risada. Eu gostaria de responder para o Rafael. Bem rápido, então, vamos lá. Bem rapidinho. Inclusive, eu gostaria, da próxima vez, fica como sugestão, professor, que a gente colocasse aqui na mesa, talvez como num jogo de xadrez, um relógio, para que a gente tivesse o mesmo tempo para as respostas. Porque, de repente, alguém, ou o vereador... Você está gastando um tempo que você podia estar respondendo. Mas é uma justificativa, já aconteceu das outras vezes que eu estive aqui, eu me senti prejudicado nesse aspecto. Toda vez que eu quero falar... Você é a primeira pessoa que vem na TV Prevê... reclamar do tempo. E reclamar do tempo. Tá, mas sempre tem o primeiro. Então eu peço desculpas se eu estiver equivocado. Eu acho que você está completamente equivocado. Eu trato todo mundo igualmente. Eu sei, professor, mas de repente a gente não tem a mesma capacidade do outro de fazer comparações por preâmbulos. Mas isso tem que reclamar para Deus. Por sintetizar. Mas então eu gostaria de dizer rapidamente para o senhor que o Rafael está coberto de razões. O próprio vereador André Lucas, o Fabiano Mariano, ele se posicionou de forma favorável na última reunião, na última Assembleia Legislativa, disse que votaria a favor do projeto. Depois, na semana seguinte, votou contra. E outros vereadores, como o Amarildo, que votaria a favor, Moisés Rossi, que votariam a favor, também se posicionaram de forma contrária por causa de uma declaração que foi entendida e interpretada de forma equivocada pela imprensa local e veiculada de forma maliciosa, tentando prejudicar o secretário Fernando Monte. Então, eu acho que não é por aí. Eu acho que faltou maturidade realmente nessa mudança de opinião. A gente tem que assumir um lado, defender com convicção. E acredito que alguns vereadores não tiveram essa convicção. Professor, o senhor me permite? Eu entendo que sempre sou muito bem recebido aqui que vem a TV Prevê e espero ser convidado outras vezes. Mas eu me permito discordar do vereador Carlão do Gás, que deve ter cometido um equívoco e deve ter me confundido com outro vereador. Eu vou pensar dessa maneira para não falar que ele está mentindo, né? Então vou falar que ele está confundindo. Desde que o projeto deu entrada na Câmara, eu e o vereador Roque Ferreira e toda a população bauruense é testemunha disso, os órgãos de imprensa, fomos os que defendemos contrário desde o primeiro instante. Então me desculpe, vereador Carlão do Gás, mas o senhor não falou a verdade quando disse que eu mudei de opinião. Me desculpa ter que falar isso para o senhor, mas o senhor não tem razão de dizer isso. O senhor mentiu ao afirmar isso. Luiz Carlos da Bela Vista. Quero parabenizar o vereador Carlão pela sua coerência na votação da Câmara de ontem. Abraços. Está registrado o elogio do Luiz Carlos. Muito obrigado, Luiz Carlos. De Olinda de Arruda, do Bauru, 22. Vereador Mariano, sou a favor de vocês contratarem uma empreiteira, porque eu fui hoje no posto de saúde do Redentor
às 4h30 da manhã para pegar número para uma criança de 16 anos, não consegui. Não aguentamos mais essa situação. Deve privatizar para melhorar. Sou a favor. Concordo, respeito a sua opinião. O que nós discutíamos na Câmara naquele momento é uma oportunidade de isso ser estendido à população, que a população possa entender de fato o que estava acontecendo e saber, e a população saber de fato aonde a fundação iria atuar. O que o secretário tem dito é que ela vai atuar especificamente no PSF. O restante irá continuar como está. É verdade. O Reginaldo da Vila São Paulo, para o vereador Fabiano Mariano. Quanto custa por mês a manutenção da TV Câmara? E que benefício a mesma pode trazer para o grosso da população, já que é transmitida por canais fechados e muitos não têm condições de ter sequer um televisor em casa. Esse gasto é realmente necessário? Me permita, depois eu pego o e-mail com o professor Duda e te passo os valores, porque não tenho os valores na cabeça agora para te passar. Mas a sequência da pergunta eu tenho a oportunidade de responder e vou. É extremamente necessário toda e qualquer transmissão, seja ela fechada ou aberta, para que possa dar mais transparência aos fatos. E agora está uma discussão já com o presidente da Câmara, isso já vem desde o biênio passado com o presidente Luiz Carlos Rodrigues Barbosa, de que a TV Câmara possa sim ter o sinal aberto. E isso abrangerá uma quantidade maior de população para poder prestigiar e acompanhar os trabalhos da Câmara Municipal. O Pedro Valentim, ele só registra que as denúncias contra a FUNPREV que foram encaminhadas à Câmara foi de autoria dele. Foi mesmo. Foi? Foi. Teve algumas apócrifas, mas as que estavam assinadas foram do Pedro Valentim. A Mara da Vila Aviação. Quase tudo que foi privatizado no Brasil melhorou muito. Gostaria de saber por que o PT é tão contra a privatização da saúde. PT. Consta o... Eu gostaria de responder, poderia, professor? Você não é do PT, mas vai lá. Mas eu respondo, eu faço parte da base aliada do governo Rodrigo Agostinho, que tem a vice-prefeito do PT. Que é contra a privatização. E é contra a privatização. Por esse mesmo motivo, como tem a amizade com os petistas de Bauru, inclusive com o Roque Ferreira, que é extremamente contra a privatização, por isso lutou tanto e conseguiu convencer o André Lucas Fabiano Mariano de votar também contra o projeto. Eu acho o seguinte, nós precisamos entender que a população, não importa se é público, privado, se é terceirizado, ela quer médico, ela quer que ela seja bem atendida, que ela não fique na fila. Agora, outra coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte, nós tivemos 2 audiências convocadas, amplamente divulgadas na Câmara Municipal para discutirmos a Fundação Regional de Saúde, esse projeto autorizativo. A participação foi diminuta, foi uma meia dúzia de sindicalistas, infelizmente, o pessoal que é da ala contrária, a grande maioria da população que é favorável por uma formação cultural e política, eles são muito alheios aos problemas. Eles cobram solução, mas não participam para resolver, infelizmente. O Paulo Rodrigues da Silva, de Lençóis Paulista. Boa tarde, professor Duda. Vereadores, foi debatido recentemente na Câmara de Bauru a questão de transporte coletivo desta cidade. Gostaria de saber como ficou a lei para a exploração desse serviço. O transporte coletivo da nossa cidade, que era para ser um transporte público, ele abre uma licitação e tem as empresas que exploram o serviço e prestam esse serviço para a prefeitura que remunera o transporte para as empresas. O Pedro Valentim, ele coloca, agrava-se as denúncias do Ministério do Esporte do desvio de verbas por ONGs. E aqui em Bauru também temos o programa Segundo Tempo. Portanto, eu gostaria que vocês, vereadores, peçam informações para saber se está tudo correto com este programa. Com certeza, Pedro, você tem razão. E onde a aplicação de verba pública tem que ser fiscalizado, e fiscalizado em cima.
E aí, Carlão, vai prestar atenção no programa? Maravilha. Eu conheço, inclusive, o Flávio, que é responsável pelo segundo tempo da Secretaria de Educação. A professora Vera Casério vem fazendo um trabalho brilhante à frente desse programa federal. E aqui, pelo menos em Bauru, eu tenho absoluta certeza que está caminhando dentro dos conformes, afastado de qualquer problema de corrupção que aconteceu, possivelmente, até que prove ao contrário, o ministro lá também é inocente, mas estão levantando hipóteses negativas de corrupção, de desvio, mas aqui em Bauru tenho certeza absoluta que isso não está acontecendo. Ele está pedindo para você ficar atento, não precisa dar opinião, né? A pastora Ana Vieira, por que na hora de pedir votos, vocês vereadores vão até a casa dos moradores, na hora de votar um projeto como esse da criação da fundação, que ninguém conhece, vocês fazem dentro da Câmara? Local que não comporta toda a população. E nós temos que engolir tudo aquilo que votam. 1 minuto para cada um. Posso começar, Fabiano? Pode. Olha, eu tenho aqui, gostaria inclusive de um close, eu tenho aqui aproximadamente 3.000 assinaturas que eu, pessoalmente, colhi dos moradores da região norte e alguns da região sul, e favoráveis à criação da fundação. E eu tenho certeza absoluta que se eu continuar nessa caminhada tete a tete com a população e explicando primeiro como funciona e o porquê vem a fundação, eu levo isso aqui para 20.000 assinaturas num piscar de olhos. Infelizmente eu não tenho tempo para fazer essa pesquisa dioturnamente, mas aqui está que o vereador tem conversado com a população, sim. Agora o convite é aberto para todos. Agora, se participa ou não, aí já não cabe ao vereador e nem ao prefeito, muito menos aos secretários. Mariano. Foi exatamente isso que a pastora está dizendo que nós estávamos propondo. Ao invés das audiências públicas serem realizadas na Câmara Municipal, isso iria acontecer ao contrário, pastora. A Câmara Municipal iria realizar as audiências públicas com vocês, com a população, levando toda a infraestrutura e informação para a população, dividida em 12 regiões. E foi isso o grande debate no início de toda essa discussão da fundação. E foi isso que me causou uma surpresa muito grande dos vereadores não entenderem a necessidade da discussão desse projeto da fundação com a população. É claro que todos nós queremos médicos de qualidade, que nossas crianças, nossos filhos, os nossos entes e amigos sejam atendidos e bem e o mais rápido possível. Mas que precisa discutir, precisa. Não deveria ter sido aprovado a toque de caixa como foi. O Juarez, que é vereador em Pederneiras, boa tarde a todos. Gostaria de dizer que Pederneiras foi uma das primeiras cidades que votou a favor da criação da fundação em Bauru. A privatização da saúde não é uma forma indireta à má qualidade do serviço público, obrigando a população a buscar planos de saúde na iniciativa privada? Aí ele faz uma pergunta. Não é uma forma indireta da má qualidade do serviço público? Quero cumprimentá-los pela tentativa de melhorar a saúde na região. Obrigado aí, nobre vereador de Pederneiras. Felizmente, nós comungamos com o mesmo ideal de criarmos essa fundação regional. Que nós sabemos que não só o problema de Bauru, como de todas as cidades vizinhas que vão se envolver nesse grande projeto e um dos mais polêmicos e importantes dos últimos tempos, e à vista que a aprovação por 11-5 se estendeu por volta até de quase meia-noite da última segunda-feira. É polêmico, sim. Foi discutido exaustivamente por todos vocês, vereadores dos municípios vizinhos, por todos os secretários, por todos os prefeitos, e recentemente foram convocados pelo prefeito para se discutir esse assunto aqui em Bauru. Eu fiquei sabendo que teve essa reunião e existe uma conivência, uma concordância quase que total de que isso vai vir para melhorar e contribuir, sim. Agora, só para completar os meus 1 minuto, Duda, com 56 anos que eu fiz dia 10, ser chamado de mentiroso é lamentável, mas eu respeito e perdoo o vereador André Lucas Fabiano. É claro que todos nós queremos mudança na saúde. E nós sugerimos ao prefeito a implantação de um consórcio municipal. Um consórcio que não teria o caráter privado que essa fundação tem. É uma fundação pública com direito privado. O consórcio municipal não teria essa figura. Seria público-público. E teria a aprovação quase que unânime da casa, se não fosse unânime. E a aprovação total da população. Nós queremos mudanças, queremos médicos, queremos melhor atendimento.
mas deveria haver uma maior discussão. Enquanto ao que o vereador Carlão disse aqui na questão do mentiroso, eu fiz questão de dizer que o senhor cometeu um equívoco, mas o senhor acabou afirmando que eu mudei de opinião e não é verdade. A Thaís Góes, ela fala, não vejo a fundação como privatização, como muitos estão falando, mas mesmo que fosse, não teria problema, porque o que precisamos de verdade é de alguma mudança. Eu concordo plenamente com o pensamento da Thaís, porque a saúde tem que mudar do jeito que está, não pode continuar. Hoje, a hora que você vê pessoas pobres esperando, não são atendidas, realmente, não sei se o caminho é esse, os vereadores representam o povo e votaram. Eu também entendo que deve haver mudança, concordo com ela. Professor Duda, agradeça o convite da Associação dos Profissionais de Venda de Bauru e Região, que irá realizar o 3º almoço festivo da associação no próximo dia 6 de novembro, a partir das 11 horas da manhã, no Salão dos Comerciários. O evento tradicional costuma reunir cerca de 1.000 pessoas, entre os vendedores e seus familiares, que sempre acompanham e prestigiam a TV Prevê. Muito obrigado. E a TV Prevê vai estar lá cobrindo, com muito orgulho, esse almoço, viu? Obrigado pelo convite. Gleison Contador. Vereador Carlão, como pode a suposta oposição votar um projeto polêmico com o governo? Há algum tipo de acordo para as eleições que vêm entre seu partido, o prefeito e o Marcelo Borges? O senhor é a favor da terceirização e a privatização? O Carlão vai acabar com o programa agora. O senhor é a favor da Sabesp em Bauru? Acredito que o senhor extrapola em seu apoio ao governo. Eu não tenho essa imagem do Carlão. Chega às vezes até ao ridículo. O Gleison Contador. Ô Gleison, eu respeito a sua opinião, mas eu não sou fanático, não sou ufanista. Defendo com convicção porque tenho lado. Agora, com relação à privatização, não foi prometida a privatização, o prefeito não vai privatizar esgoto, água, nada. Isso é uma especulação já há muito tempo antes da eleição, uma especulação política. Agora, outra coisa, não sou a favor de privatizar também não, porque eu acho que é o seguinte, essa fundação não tem nada a ver com privatização, mas é uma questão polêmica que eu posso conversar com você no gabinete e nós vamos discutir por longas horas. Vou tentar convencê-lo de que a gestão vai continuar com os secretários das cidades envolvidas. A gestão pública continua, para resolver o problema. Mas não importa também, se resolver, se fosse terceirizar ou privatizar, o que a população quer é médico. A população quer ser assistida com qualidade, não o que vem acontecendo ultimamente. O Luiz Cláudio da Vila Falcão, última pergunta, infelizmente não deu para atender todo mundo. Vereador Mariano, não sei a quem comunicar a respeito do córrego da grama com a rua São Sebastião, pois o leito está estreito e vai descer muita água na Vila Dutra e Bauru 16. Por favor, tomem providência. Ô, Luiz Cláudio, amigo, será levada essa demanda ao senhor secretário de Obras. Isso já foi alvo de discussões na Câmara Municipal com o próprio secretário, que já respondeu a alguns questionamentos da dragagem de córregos e do Rio Bauru da nossa cidade, mas essa demanda será levada, encaminhada ao senhor secretário o mais breve possível, pode ter certeza disso. Estouramos já? Quase 50. Então, infelizmente. Carlão, mais alguma coisa? Só para completar, eu quero ser bem sintético, fazer um preâmbulo aqui da participação hoje. Se de alguma forma não consegui me expressar bem quando pedi justiça com relação ao tempo, professor, eu peço perdão. Mas é porque eu não tenho essa facilidade de sintetizar os pensamentos. Por causa do meu vernáculo, por causa do meu português, eu gosto de falar pausadamente, então eu tenho essa dificuldade. Então peço perdão. Agora, eu estou convicto de que a Fundação vem para melhorar a saúde, não só de Bauru, como de toda a região. Agora, Fabiano, que a nossa amizade perdure, que a nossa amizade continue, apesar da infelicidade de ter me chamado de mentiroso. Agora, eu confirmo que você estava sim a favor de votar a fundação. Era 15 votos a favor e só o Roque que ia morrer na praia de forma figurativa. Estou brincando, Roque.
Depois você mudou de opinião, como outros mudaram. Está confirmado. Professor, eu agradeço a participação, obrigado mais uma vez pelo convite, mas mais uma vez, vereador Carlão, eu sou obrigado a discordar de Vossa Excelência e que o senhor, então vamos mudar o termo, o senhor está faltando com a verdade. A população, os órgãos de imprensa, todos acompanharam a minha postura e a do vereador Roque desde o início da discussão da fundação. Ou os óculos que o senhor usa desta vez não enxergou direito. Vocês responderam a 20 perguntas de telespectadores. Por isso que a gente tenta agilizar quando a gente nota que, olha que a pergunta que está aí ainda. Só para você ter uma ideia. Não respondido. Mas essa história de mudar de opinião, uma vez eu tive o privilégio, ela ficou na minha casa, que trouxe um filho para ser atendido no centrinho aqui, o Digênio ligou de São Paulo para mim, falou, Duda, pega no aeroporto, era a Tereza Crucivel, viu, Samuel? Que é a maior jornalista em Brasília, do jornal Globo do Rio de Janeiro. E quando ela ficou, isso há uns 10 anos, isso mais, vai até mais. E ela me contando o que acontecia no Congresso Nacional, né? Diz que às vezes estava combinado uma coisa, o cara ia lá, criticava o projeto, criticava, enquanto isso as lideranças estavam fazendo acordo, né? O cara, aquela coisa, parecia que era coisa do demônio aquele projeto. De repente as lideranças faziam um acordo, mudavam, o mesmo cara voltava lá e fazia um discurso, viu, Samuel? Defendendo o projeto. Isso é uma questão. Eles achavam de uma maneira ainda inteligente de fazer isso aí, entendeu? Né? Eu acho que a coerência é um dom de Deus. Eu zelo pela coerência. Sempre Mas não estou dando resposta nenhuma para você, Carnal. Você está muito agressivo. Não estou agressivo. Eu estou contando uma história de uma jornalista de projeção mundial até. Duda. Eu estou querendo dizer, se acontece isso na Câmara daqui, ela me dá um relatório dizendo que isso acontece em Brasília, que é cômico até. Sim. Quer dizer, o cara vai, aí a liderança faz... Então existe mesmo. Sim, político, sim. Isso existe. E nós que não somos políticos, temos sempre que desconfiar das posturas dos políticos. Com certeza. E as coisas são terrenas, infelizmente. Com certeza. Eu quero agradecer a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.